Nos últimos 4 anos, eu tenho lido muitos teólogos pentecostais, desde teólogos pentecostais brasileiros como Gutierrez Siqueira, Kenner Terra, César Moisés, Antônio Gilberto, Esdras Bento, até teólogos pentecostais estrangeiros como Gordon Fee, Craig Keener, Robert Menzies, Roger Stromstedt, Amos Yong e por aí vai. E por meio dessas leituras, eu tenho buscado compreender as principais contribuições específicas da teologia pentecostal para os estudos teológicos, o que inclui principalmente as contribuições pentecostais para a teologia bíblica, mas que também se estende para a teologia sistemática e para a teologia filosófica. Então, meu objetivo nesse vídeo é apresentar algumas dessas contribuições da teologia pentecostal que mais têm me chamado a atenção, que mais têm me influenciado. Obviamente que existem muitas outras contribuições da teologia pentecostal que eu não vou citar aqui. Para quem acompanha o canal sabe que eu faço parte de uma tradição reformada. Então, os aspectos que mais me chamaram a atenção na teologia pentecostal passa por esse meu filtro de falar a partir de uma tradição reformada. Enfim, esse vídeo é fruto de um diálogo constante que eu tenho feito, que eu tenho nutrido com a teologia pentecostal. Todos os links dos livros que serão citados estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje porque ele tá pegando fogo. Bom, a primeira grande contribuição que eu enxergo na teologia pentecostal é em relação à pneumatologia bíblica, que é o estudo do Espírito Santo nas Escrituras, na Bíblia. Para mim, os pentecostais trazem excelentes contribuições para o nosso entendimento da atuação do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas como a atuação do Espírito Santo é mais desenvolvida no Novo Testamento do que no Antigo Testamento, eu quero falar um pouco dos insights que a teologia pentecostal traz para o nosso estudo da pneumatologia neotestamentária. Pessoal, a teologia pentecostal, principalmente por meio de um teólogo chamado Roger Stromstedt, tem o grande mérito de entender que dentro dos escritos do Novo Testamento há diferentes tradições, há diferentes ênfases na forma como o Espírito Santo é retratado. O Stromstedt identifica 3 principais tradições pneumatológicas no Novo Testamento, que são as tradições joanina, paulina e lucana. E aí esse teólogo pentecostal argumenta que cada um desses escritores bíblicos atribui diferentes funções ao Espírito Santo. E isso não quer dizer de forma alguma que essas pneumatologias sejam contraditórias. Muito pelo contrário, segundo esse teólogo, essas perspectivas pneumatológicas, elas se complementam, oferecendo pra gente uma visão mais abrangente, uma visão mais ampla da atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. É aquela ideia muito trabalhada na teologia bíblica do Novo Testamento, que eu já comentei diversas vezes aqui, da unidade e da diversidade presente no Novo Testamento. Ou seja, a diversidade nas funções e nas ênfases do Espírito Santo apresentadas por João, por Paulo e por Lucas se unem para formar um testemunho que enriquece nossa compreensão da pneumatologia neotestamentária. Por exemplo, a pneumatologia joanina destaca o papel do Espírito Santo no convencimento do pecado e na transformação do pecador em um discípulo de Cristo. Em João, no capítulo 16, Jesus descreve que, após a sua ascensão aos céus, o Espírito Santo desceria e convenceria o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Além disso, em João 3, Jesus ensina a Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo pelo Espírito, destacando a importância do Espírito Santo no processo de regeneração do indivíduo. Então, na pneumatologia joanina, a atuação do Espírito Santo está muito atrelada ao convencimento do pecado e à transformação do pecador em um discípulo de Cristo. Ou seja, essas duas ideias se unem no que a gente costuma chamar de conversão. Já a pneumatologia lucana foca na capacitação que o Espírito Santo oferece para o serviço e para o testemunho dos cristãos. É muito claro que Lucas destaca o Espírito Santo como aquele que capacita, como aquele que empodera os cristãos para a missão evangelística, para o testemunho profético e para a realização de obras extraordinárias em nome de Deus. Por exemplo, logo no comecinho do seu evangelho, Lucas nos conta que João Batista, o filho de Zacarias,
foi cheio do Espírito Santo ainda quando ele estava no ventre da sua mãe, no ventre de Isabel. E pelo que a própria narrativa indica, a gente entende que João Batista foi cheio do Espírito Santo porque esse enchimento traria a capacitação necessária para que João Batista realizasse a tarefa de proclamar o reino de Deus e a tarefa de testemunhar a salvação e o juízo que acompanharia a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Ainda nas narrativas da infância de Jesus em Lucas, a gente vê Simeão, Maria e Zacarias sendo cheios do Espírito Santo, da mesma forma que João Batista. E a partir desse enchimento do Espírito Santo, Lucas nos conta que tanto Simeão quanto Maria e Zacarias irromperam em louvores e adoração a Deus. E nesses louvores, nesses cânticos conhecidos como cânticos da natividade, Simeão, Maria e Zacarias testemunharam profeticamente vários aspectos do plano de Deus que estavam começando a tomar uma forma mais clara com o advento de Jesus, com o nascimento de Jesus. Por exemplo, o cântico de Simeão reconhece que Jesus traria luz não apenas para Israel, mas que ele também traria luz para todas as nações da terra. O cântico de Maria, conhecido como Magnificat, também reconhece o nascimento de Jesus como o início do cumprimento das promessas feitas a Abraão, lá em Gênesis, de que por meio da descendência dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Da mesma forma que o cântico de Zacarias, o Benedictus, também reconhece que Jesus é aquele que traria a salvação ao povo de Israel, aquela salvação tão falada, tão prometida pelos profetas lá no Antigo Testamento. Ou seja, tanto Simeão como Maria e Zacarias foram cheios do Espírito Santo e a partir desse enchimento do Espírito Santo, eles foram capacitados a compor músicas maravilhosas que inclusive a gente canta até hoje. Músicas que testemunharam e ainda testemunham que Jesus é o pleno cumprimento de todas as expectativas presentes na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. Enfim, é muito claro que a pneumatologia lucana é baseada naquilo que muitos teólogos têm chamado de um revestimento de poder. E aqui eu apenas passei rapidamente pelas narrativas da infância de Jesus em Lucas, mas essa ideia do Espírito Santo como o agente capacitador, como aquele que dá poder para os cristãos testemunharem os propósitos de Deus, passa por todo o Evangelho de Lucas. Em Atos a gente não precisa nem falar, né? Tanto é que muitos teólogos sugerem que o nome mais ideal para esse livro não seria Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito, porque é o Espírito que está ali o tempo todo trabalhando ativamente em toda a narrativa de Atos. Já na teologia paulina, a gente encontra a tradição pneumatológica mais diversificada do Novo Testamento. Nas cartas de Paulo, a gente percebe que ele engloba as ênfases das pneumatologias joanina e lucana, só que além dessas ênfases lucanas e joaninas que a gente já viu, Paulo acrescenta uma outra dimensão importante, que é a ideia de que o Espírito Santo, além de nos regenerar e de nos revestir de poder para testemunharmos o Evangelho, o Espírito Santo também nos santifica. Pessoal, dentro das cartas de Paulo, a santificação é um processo contínuo de crescimento na vida cristã. E esse processo é conduzido do começo ao fim pelo Espírito Santo. Para Paulo, a santificação envolve tanto a renúncia ao pecado quanto o desenvolvimento das virtudes cristãs, conhecidas como o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5. E esse fruto do Espírito inclui amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, na pneumatologia paulina, o Espírito Santo tem o papel fundamental e indispensável de nos guiar nessa caminhada de santificação, nos capacitando e nos moldando para que sejamos conformados à imagem de Cristo. E Paulo é o autor do Novo Testamento que mais enfatiza a presença contínua e transformadora do Espírito Santo na vida cristã. Portanto, dentro dessa teologia bíblica pentecostal, a gente pode dizer que há três grandes ênfases na pneumatologia neotestamentária. A pneumatologia joanina, que desenvolve bastante a ideia do Espírito Santo agindo no processo de regeneração, no processo do novo nascimento do cristão. A pneumatologia lucana, que destaca o papel do Espírito Santo
Santo na capacitação dos crentes para o serviço e para o testemunho, que é a ideia que a gente viu do revestimento de poder, e a pneumatologia paulina, que engloba essas outras duas ênfases, mas ela também acrescenta a importância do Espírito Santo na santificação contínua do cristão. E eu vejo nessa estrutura pneumatológica que os teólogos pentecostais identificam no Novo Testamento um ponto de partida excelente, um ponto de partida muito bom para a gente desenvolver uma teologia do Espírito Santo verdadeiramente bíblica, que busca fazer justiça à pneumatologia de cada autor bíblico. Eu tenho a impressão que teólogos de outras tradições, muitas vezes, ao falar sobre a atuação do Espírito Santo, eles acabam principalmente focando numa pneumatologia paulina e joanina, deixando de lado as ênfases pneumatológicas lucanas, do revestimento de poder e da capacitação carismática para o testemunho e para o serviço cristão. Além disso, muitos desses teólogos, além de negligenciarem a pneumatologia lucana, eles se esquecem que dentro da pneumatologia paulina, as ênfases lucanas de experiências carismáticas também estão bem presentes, tanto na vida do apóstolo Paulo, como na vida das comunidades fundadas por Paulo. Paulo, ele era um teólogo, um cristão profundamente carismático, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo tratando apenas da pneumatologia paulina, que é um assunto que eu tenho estudado bastante nos últimos anos. Pessoal, aqui eu só dei uma breve pincelada no que os pentecostais têm falado a respeito do Espírito Santo a partir do Novo Testamento. Se você quiser entender mais sobre a teologia do Espírito Santo dos pentecostais, não só em relação ao Novo Testamento, mas de uma forma mais geral, de uma forma mais abrangente, eu indico o livro do Gutierrez Siqueira chamado Pneumatologia, uma perspectiva pentecostal. Um segundo livro muito interessante sobre esse assunto se chama No Poder do Espírito, do William Menzies e do Robert Menzies. Um terceiro livro muito bom também é o do Frank Machia, chamado Batizados no Espírito, uma teologia pentecostal global. Agora, se você quiser um livro sobre isso com bastante conteúdo, com bastante informação a respeito da pneumatologia a partir de uma perspectiva pentecostal e carismática, eu indico a Teologia Sistemático-Carismática do César Moisés e da Séfora Carvalho. A segunda grande contribuição que eu vejo na teologia pentecostal tem a ver com a sua originalidade no processo de estruturação teológica. Pessoal, a teologia pentecostal é uma teologia fundamentalmente antimoderna, e por causa disso a teologia pentecostal teve que buscar articular a sua teologia com base em pressupostos filosóficos e teológicos diferentes daqueles oferecidos pela modernidade. E aqui eu preciso explicar um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Quando eu falo que a teologia pentecostal é uma teologia antimoderna, eu preciso explicar o que é uma teologia moderna. No canal eu já tenho um vídeo inteiro falando sobre a modernidade e sobre as teologias modernas. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Aqui nesse vídeo eu vou apenas resumir bem brevemente o que é uma teologia moderna, porque o nosso foco nesse vídeo não é falar sobre a teologia moderna, mas é falar da estrutura da teologia pentecostal como uma reação, como uma alternativa às estruturas teológicas que foram produzidas pela modernidade. Pessoal, o período histórico chamado de modernidade foi caracterizado por uma visão de mundo marcada pelo racionalismo, pela ênfase na razão humana como fonte primária do conhecimento humano. Além disso, a modernidade também foi marcada pelo naturalismo e pelo cientificismo, que buscava explicar o funcionamento do mundo apenas por meio de causas naturais, excluindo completamente a ideia do sobrenatural, a ideia do espiritual. Ou seja, três bases fundamentais do pensamento moderno eram a racionalidade, o naturalismo e o cientificismo, que acabou resultando no que muitos teólogos chamam de um antissobrenaturalismo. E nesse contexto da modernidade, muitas estruturas teológicas foram influenciadas por esses pressupostos modernos, como por exemplo a teologia liberal e a teologia cognitivista. A teologia liberal buscava conciliar a fé cristã com os pressupostos da razão e da ciência. E essa busca por uma conciliação, por um casamento do pensamento moderno
com a fé cristã, levou os teólogos liberais a reinterpretarem a Bíblia e as doutrinas cristãs de maneira que elas se tornassem aceitáveis ao pensamento moderno. Isso incluía, por exemplo, ver os milagres bíblicos não como eventos literais, mas como metáforas ou mitos com significados morais e éticos. Já a outra corrente principal da teologia moderna é a teologia cognitivista, também conhecida como teologia conservadora, que foi uma reação direta à teologia liberal. E essa teologia cognitivista buscava defender a fé cristã ortodoxa, ou seja, ela mantinha uma ênfase muito forte na infalibilidade das escrituras, na autoridade das escrituras e na literalidade dos milagres e de outros eventos sobrenaturais descritos na Bíblia. Mas assim, existe um ponto aqui que eu preciso colocar, que é o seguinte: a teologia conservadora, ao reagir à teologia liberal moderna, muitas vezes acabou adotando pressupostos da própria modernidade na sua abordagem teológica, como por exemplo, a ênfase no racionalismo e num antissobrenaturalismo. Mas Daniel, calma aí, peraí, vamos com calma. Como que a teologia conservadora é antissobrenaturalista, sendo que você falou que ela defendia a literalidade dos milagres bíblicos? Então, pessoal, os chamados teólogos cognitivistas realmente defendiam a atuação sobrenatural. Só que essa atuação sobrenatural era válida apenas para as narrativas bíblicas, porque, segundo essa teologia cognitivista, esses milagres e experiências sobrenaturais cessaram após o fechamento do cânon bíblico. Então, olha que cenário interessante. Embora a teologia conservadora tenha reagido à teologia liberal, e isso foi muito importante para a preservação da ortodoxia doutrinária do cristianismo, por outro lado, essa teologia cognitivista ainda trabalhava completamente dentro de uma estrutura de pensamento influenciada pela modernidade. Isso fez com que essa teologia conservadora frequentemente adotasse uma abordagem racionalista e antissobrenaturalista no seu processo de estruturação teológica. Então, se você pegar as teologias sistemáticas produzidas por esses teólogos cognitivistas, como por exemplo a teologia sistemática do Charles Hodge, você vai perceber claramente isso que eu tô falando. Não precisa de muito pra gente perceber que, obviamente, essa estrutura moderna é completamente incompatível com o pentecostalismo. Os pentecostais adotam uma visão de mundo que valoriza a experiência espiritual como uma forma de conhecimento, que acredita que a atuação sobrenatural de Deus não se limitou ao passado bíblico, mas que essa atuação de Deus continua presente e ativa nos dias de hoje. Para os pentecostais, os milagres, as curas, as profecias e os outros dons espirituais não cessaram com o fechamento do cânon bíblico. Muito pelo contrário, esses dons são vistos por eles como sinais contínuos da presença e do poder do Espírito Santo na nova criação que foi inaugurada por Cristo. Daniel, então se a teologia pentecostal não se baseia nos pressupostos filosóficos e teológicos da modernidade, no que ela se baseia então? Pessoal, segundo o James K. Smith, no livro Pensando em Línguas, a teologia pentecostal, a experiência pentecostal se baseia naquilo que ele chama de uma epistemologia afetiva e narrativa. Agora eu quero falar um pouco do que seria essa epistemologia afetiva e narrativa dos pentecostais. Quando Smith afirma que os pentecostais adotam uma epistemologia afetiva, ele está querendo dizer que para os pentecostais o conhecimento não vem apenas da racionalidade, mas esse conhecimento também vem das emoções, das sensações e das experiências corporais. Ou seja, as experiências pessoais e afetivas desempenham um papel fundamental, um papel crucial na percepção e no entendimento dos pentecostais de como funciona a realidade criada por Deus e como eles devem interagir com essa realidade. O que a gente percebe é que por trás dessa epistemologia afetiva dos pentecostais existe uma compreensão antropológica, uma compreensão a respeito da natureza do ser humano, que é uma compreensão integrativa, que é uma compreensão holística. Os pentecostais entendem que Deus criou os seres humanos não
não apenas como cabeças pensantes. Em vez disso, os pentecostais entendem que Deus criou o ser humano como um todo integrado, onde as emoções, o corpo e a mente interagem de forma inseparável. Então, os pentecostais não são antirracionais. Na verdade, eles são antirracionalistas. Eles se opõem fortemente à ideia idolátrica da modernidade de que o conhecimento humano só é produzido pela racionalidade. Já a epistemologia narrativa é o termo que o Smith usa para se referir à maneira como os pentecostais compreendem suas experiências corporais, suas experiências sensoriais, racionais e afetivas como sendo parte de uma história maior, que é a história bíblica. Então, ao inserirem suas histórias pessoais e comunitárias dentro dessa dinâmica da narrativa bíblica, os pentecostais encontram o contexto que dá sentido, que dá significado, que dá relevância às suas próprias experiências individuais e coletivas. A narrativa bíblica é o principal ponto de identificação do pentecostal com o mundo bíblico. Os pentecostais leem as experiências carismáticas que são retratadas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e eles enxergam nessas experiências padrões e modelos para suas próprias experiências. Então, olha que interessante, o pentecostal olha a Bíblia não como uma literatura a ser dissecada pela exegese ou pelos estudos bíblicos, mas ele olha para a Bíblia como um livro que conta histórias onde ele pode mergulhar, onde ele pode habitar. Ou seja, no cerne da estrutura teológica dos pentecostais está a tal epistemologia narrativa, que faz uma ponte das experiências carismáticas descritas na Bíblia com as próprias experiências carismáticas dos pentecostais. Como diz o teólogo pentecostal Robert Menzies, a hermenêutica da maioria dos crentes pentecostais não é excessivamente complexa, não está cheia de questões sobre a confiabilidade histórica ou repleta de cosmovisões ultrapassadas, não é excessivamente reflexiva sobre os sistemas teológicos, a distância cultural ou as estratégias literárias. A hermenêutica do crente pentecostal típico é direta e simples. As histórias em Atos são minhas histórias. E os pentecostais têm tanto apreço pelas narrativas bíblicas porque, além dessa identificação que rola, que a gente falou, as narrativas bíblicas possuem uma natureza afetiva que toca o ser humano de forma integral. Como o James K. Smith explica, quando a gente está lendo ou assistindo uma narrativa, essa narrativa não toca apenas a nossa mente. Quem que nunca chorou vendo um filme? Quem que nunca teve a sua imaginação capturada por uma história bem contada? As narrativas, elas têm o poder de engajar nossas emoções, nossa imaginação e nossos sentidos de uma maneira que vai muito além do mero processamento intelectual. E isso tem tudo a ver com teologia pentecostal. O Smith fala algo sobre essa epistemologia afetiva e narrativa que eu achei muito interessante. Ele fala que, para o pentecostal, o conhecimento se baseia nos seus afetos aqui entendidos daquela forma holística que a gente falou, e esse conhecimento afetivo navega pelo conteúdo da narrativa bíblica. Então existe uma retroalimentação entre o conhecimento afetivo e o conhecimento narrativo dentro dessa estrutura da teologia pentecostal. Enfim, pessoal, ainda teria muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo, mas o ponto que eu queria enfatizar ao apresentar esses dois conceitos de epistemologia narrativa e epistemologia afetiva é que, brilhantemente, os pentecostais têm buscado construir uma teologia sobre novas bases que desafiam os pressupostos estabelecidos pela modernidade. Ou seja, eles não aceitam simplesmente as estruturas teológicas prontas oferecidas por essa tradição teológica moderna. Em vez disso, os pentecostais buscam uma teologia que ressoe com suas experiências carismáticas, uma teologia que abrace plenamente uma concepção antropológica mais integrativa, mais holística e, claro, uma teologia que seja enraizada na rica tradição narrativa das Escrituras. E para mim, tudo isso é digno de aplausos. Apesar de eu não ser um pentecostal, todas essas ideias que eu apresentei nesse vídeo têm exercido uma grande influência na minha vida e têm me ajudado bastante a pensar, a rever e a reformular muita coisa na minha epistemologia teológica e principalmente na minha hermenêutica e exegese do texto bíblico. E se vocês quiserem mais vídeos falando sobre teologia pentecostal, deixa aqui nos comentários. Aliás,
Se você é um pentecostal, coloque aqui nos comentários, sou pentecostal, para eu ter uma ideia se tem uma galera pentecostal que acompanha o canal. Bom, para fechar agora, eu quero falar algo bem rapidinho. Se você é um pentecostal e eu falei alguma coisa aqui que foi novidade para você, é sinal que você precisa se aprofundar mais na teologia da sua tradição. E se você não é um pentecostal e você se assustou ao perceber que o pentecostalismo, que a teologia pentecostal que eu apresentei aqui é diferente do estereótipo que você tinha em mente do que é ser um pentecostal, isso significa que você precisa buscar entender a teologia pentecostal a partir de uma literatura técnica escrita por teólogos pentecostais. Então eu reitero mais uma vez que aqui na descrição eu vou deixar todos os links dos livros que eu citei para caso você queira se aprofundar mais nesse assunto. E minha ideia, pessoal, é da mesma forma que eu fiz esse vídeo falando das contribuições da teologia pentecostal, eu também quero fazer um outro vídeo falando, por exemplo, das contribuições da teologia reformada. Então esse é um vídeo que vem por aí também. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo produzido por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima!